Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Os custos de produção do produtor gaúcho caíram 0,59% em setembro. É a primeira queda após 4 meses de alta consecutiva no estudo divulgado pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Conforme a Farsul, a deflação foi provocada pela redução de gastos com inseticidas, herbicidas e sementes. Ainda de acordo com a entidade, a alta acumulada nos últimos 12 meses tem a taxa de câmbio como principal causa. A matéria completa você confere em agranjatotalagro.com.br. Um entrave na produção de grãos brasileira é a armazenagem, que não acompanha o ritmo da produção agropecuária. Além de ampliação da capacidade de armazenagem, o setor precisa também de atualização nas tecnologias existentes. Sobre isso, vamos conversar agora com o diretor comercial da PCE Engenharia, Everton Rorato. Tudo bem, Everton? Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Como é que a tecnologia pode ajudar nessa questão da armazenagem? Mas antes, vamos falar um pouquinho de como está a armazenagem no Brasil, né? São poucos sistemas ainda existentes e muitos que são bastante antigos, né? O Brasil enfrenta um gargalo na sua estrutura de armazenagem, né? Com a evolução da produção de grãos aí, que tem crescido exponencialmente nos últimos anos, tem se acentuado a defasagem entre o volume estático, a capacidade de volume estático para armazenagem e esse volume produzido, né? Isso tem, ao longo dos últimos 20 anos, se acentuado, né? Então, impõe aí desafios para se buscar equalizar essa diferença, né? Pois é, a Então, produção esse é um agrícola... grande desafio que temos hoje. A produção agrícola brasileira cresceu num ritmo muito maior do que a capacidade estática nacional, né? Exatamente. Apesar de todos os investimentos e esforços que têm sido feitos no sentido de se ampliar essa capacidade, ela não tem conseguido acompanhar os aumentos de produtividade do setor de plantio, né? Porque a gente pode dividir entre plantio e produção, que é o que se faz na lavoura, e o pós-colheita, que é a infraestrutura para guardar esses grãos. E essa infraestrutura que enfrenta aí um desafio de modernização e ampliação de capacidade. Você tem uma ideia da idade dos armazéns no Brasil, assim, em média? Hoje, nos últimos anos foram feitos grandes investimentos, aí houve uma modernização considerável, mas em média aí 20 anos a gente calcula por alto aí. Existem unidades mais antigas, né? Mas uma média. Então, assim, são unidades que, na média, já são equipamentos com tecnologias bastante defasadas, né? E mesmo as unidades novas ainda carecem de evoluções tecnológicas. Quando a gente compara o nível de tecnologia dos equipamentos para a produção, que são os implementos agrícolas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, mesmo tecnologia em sementes, adubação, eles estão em linha com o que existe de mais moderno no setor industrial. Quando a gente olha para os equipamentos do pós-colheita, ainda existe defasagem grande. Então, o desafio é desenvolver tecnologias que busquem equalizar essas duas áreas. Hoje a gente tem o que a gente chama de agricultura de precisão no setor de produção. E o que está se buscando é implementar esse mesmo conceito também no pós-colheita. Sim, e de que forma isso pode ser inserido aí no contexto já existente do produtor? São equipamentos eletrônicos, passa pela termometria, como é que funciona? Sim, quando a gente fala de pós-colheita, é um processo. Então, ele vai desde o recebimento do grão na moega até a classificação dos grãos, depois passa pelas máquinas de limpeza, depois pela secagem e, enfim, a armazenagem no silo ou no armazém. Então, em cada fase desse processo é possível agregar tecnologias. Vamos falar do secador, por exemplo. Os secadores mais antigos, eles trabalham normalmente abaixo da sua performance nominal. Então, fazendo um upgrade tecnológico, colocando lá um sistema de controle moderno, consegue-se trazer ele
para que garanta a performance de fábrica. Então, melhora o desempenho. E reduz também o consumo de lenha, né? Na parte da pré-limpeza, melhorando a eficiência da pré-limpeza, melhora-se a velocidade de processamento, o fluxo, né? Então, com isso, tu acaba desatando alguns gargalos que tem, né, nessa fase do processo e aumenta a velocidade de recebimento desses grãos, que hoje é um dos gargalos, não é só a capacidade estática. Muitas vezes, a capacidade estática, que é o tamanho do armazém, elas estão atendendo, mas você tem gargalos no processamento do grão, desde a entrada até ele chegar no silo. Sim, fica então, aquela fila de caminhão ali esperando. Exatamente. Até porque, assim, hoje em dia a janela de colheita, ela se reduziu, né, com essas sementes novas, esses novos cultivares. Eles têm um ciclo em que a oportunidade de colheita ficou reduzida. Então, isso aí acaba congestionando a recepção das unidades. Às vezes, não é só instalar novos silos. Você tem que colocar mais uma pré-limpeza ou mais um secador. Só que, muitas vezes, fazendo um upgrade tecnológico nesses equipamentos, não há necessidade de fazer a instalação de um novo. Sim. Bom, você falava aí sobre essas tecnologias que podem ser inseridas aí na estrutura que o produtor já tem. Mas o produtor está sempre fazendo conta, ainda mais numa realidade aí que o produtor gaúcho está vivendo depois dessa tragédia climática, todo mundo atento aí nas questões de custo de produção. Qual é a conta que ele pode fazer do custo-benefício dessa atualização? Tem que fazer uma análise de payback, né? Quando a gente faz um estudo de um equipamento desses, a gente vai avaliar qual é o potencial de ganho que ele vai apresentar incorporando esses upgrades. E aí faz um comparativo com quanto que seria o investimento necessário para colocar um novo equipamento. Então, é uma decisão em cima de dados que tem que ser tomada. Porque Sim. a gente sabe, o agricultor é muito conservador, ele não vai investir se ele não tiver certeza no retorno do investimento, né? Sim, para ter certeza desse retorno no investimento, ele tem que saber também quanto ele gasta, quanto ele ganha em cada processo, né? Exatamente. Mas isso não é muito difícil de verificar. Normalmente, esses equipamentos eles têm uma capacidade nominal de fábrica. Então, é feita uma aferição de como eles estão performando e uma avaliação do que precisa ser ajustado nesses equipamentos e de que forma o painel de controle, o sistema automatizado vão ajudar a que o processo do equipamento fique redondo, né? Digo, que ele performe da forma que foi projetado para performar. E muitas vezes até alguns ajustes em termos de projeto mesmo, né? Bom, e falando um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem, né? A PCA Engenharia atua justamente na apresentação de soluções aí para o upgrade das unidades já existentes? O que a gente percebeu, né? Nós percebemos que existia essa defasagem tecnológica e começamos a buscar entender as dores do produtor e buscar aplicar tecnologias até. Algumas tecnologias já existem e outras desenvolvidas especificamente para melhorar a performance dos equipamentos e também para coletar dados desses equipamentos. Esse é outro ponto bem importante, né? Hoje em dia, colocando um equipamento da indústria 4.0, na verdade, a gente transforma um equipamento antigo num equipamento 4.0, que é um equipamento onde os dados de operação são capturados e podem ser avaliados, né? Então, além de melhorar a performance dessas máquinas, o proprietário, o gestor, ele vai ter uma base de dados para analisar e ajudar a sua tomada de decisão. Então, ele vai poder enxergar como está performando o seu equipamento, se a qualidade do secador, a qualidade da secagem está de acordo, se não está prejudicando os seus grãos, se não está consumindo mais lenha do que o necessário. Enfim, uma série de informações que são bem ricas, né? Muito bem. Bom, você está participando de um evento sobre pós-colheita aí no Paraná. O Brasil ainda está iniciando aí seu período de plantio, mas é nesse momento que também é preciso pensar já no pós-colheita, né, Everton, para ir se programando. Sim, esse evento é bem importante aqui em Medianeira, é um evento da Arapós,
onde reúne aqui diversas empresas que atendem o setor do pós-colheita, e aonde são discutidas as necessidades, né, as principais necessidades, as dores, como a gente chama, e colocados os desafios para que as empresas busquem as soluções, né? Então, a gente está aqui ouvindo essas necessidades e daqui sai com o dever de casa para desenvolver alternativas e soluções, né? Muito bem, vamos acompanhar esse assunto com muita atenção aí nos próximos meses. O Brasil que tem novamente um anúncio de safra recorde, Rio Grande do Sul também, apesar de tudo, tem uma projeção aí da Conab de safra recorde de grãos e é preciso acompanhar a armazenagem e o pós-colheita com bastante atenção. Everton Rorato, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter sido útil aí. Com certeza, obrigada. Obrigado, um abraço. Abraço. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Voltamos com a Granja na TV e a rede de escolas da Ubra é uma excelente opção para você que procura o melhor para o seu filho. Confira. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. A profissão de agricultor é a segunda mais exercida entre os prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul em 2024. Dos 492 gestores já confirmados, 81 estão vinculados ao agronegócio. Para falar sobre a relação dos prefeitos com a produção agropecuária, vamos conversar com o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Marcelo Arruda. Tudo bem, prefeito? Olá, Thaís. Olá a todos os espectadores da Granja na TV. Uma alegria poder participar e, em especial, os novos gestores que iniciam o dia 1º de janeiro, tendo uma boa parcela de 16,30% dos gestores ligados ao agronegócio. Isso os próprios gestores, prefeito, porque se for falar dos municípios, da importância do agro, aí é muito mais, né? Com certeza. O Rio Grande do Sul... 30% do nosso PIB vem do agronegócio, é uma atividade muito importante. Eu sou prefeito até o dia 31/12 do município que respira e vive o agronegócio. 96% da nossa economia de Barra do Iguaçu é da agricultura. Para localizar a Barra do Iguaçu, nós falávamos nos bastidores, é perto de Erechim, a nossa cidade polo. Então, a gente sabe a importância dessa atividade para movimentar os pequenos e médios municípios, principalmente, que de 300 cidades no Rio Grande do Sul, que tem até 10 mil habitantes, a grande maioria depende e vive dessa atividade, da produção de suínos, aves, hortifruti, leite, citricultura, gado de corte, entre outras atividades. E ela não movimenta só a economia do município também, ela gera oportunidade para outros setores. É uma engrenagem muito importante, o transporte, prestação de serviços, alimentação, a construção civil. Então, é muito importante. E essa presença de prefeitos que vêm do agro, eu acredito que esse número seja até maior, porque alguns daqui a um pouco declararam, às vezes tem 2 ou 3 atividades, mas com certeza vem engrandecer as novas gestões que começam em 2025, porque esses prefeitos e prefeitas trazem a sua experiência do campo para realmente criar políticas públicas, para poder estar dialogando com o governo do estado, com o governo federal, com as demais entidades, para fortalecer essa atividade, que a gente precisa que as pessoas continuem onde elas são felizes, morando nos seus municípios, na sua comunidade, mas para isso a gente tem que dar a infraestrutura necessária, de rodovias, de conexão à internet, da energia que chegue com qualidade, porque a gente sabe o quanto o homem do campo sofre agora com os temporais,
ou com a energia que acaba nos períodos de pico, de manhã cedo ou final do dia, oscilando. E essas pautas, a nossa Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, em parceria com os municípios, tem dialogado muito forte para que realmente a gente dê essa infraestrutura necessária. E também na última semana o governo do estado lançou lá na FAMURS mais um programa, o RS Água, que também é uma infraestrutura necessária e básica para que as famílias que moram no meio rural tenham também a água chegando na sua propriedade para ter qualidade de vida e também para poder projetar novos investimentos nas suas propriedades. Bom, a gente sabe aí da importância, o senhor disse aí que até mais do que esses 81 que declararam atividade de agricultor aí ao TRE na hora de fazer a inscrição para a candidatura, mas é importante ter essa parcela tão grande, né, presidente, uma vez que quem é agricultor conhece bem as dores dos agricultores e possivelmente esses prefeitos sejam de municípios muito ligados ao setor, né? Com certeza, Thaís, essa expertise, essa experiência dos gestores, porque nós somos 497 cidades, 29 associações que representam as realidades econômicas, sociais, éticas, que vivem naquela região e cada um sabe os seus desafios, as suas particularidades. E quando você tem vários setores envolvidos, os prefeitos que são agricultores, empresários, servidores públicos ou de outras áreas econômicas, permite, né, que nesse setor que nós estamos debatendo hoje, do agro, esses 81 prefeitos e prefeitas possam estar levando a bandeira do agro, defendendo o investimento do governo do estado, do governo federal, em parceria com os municípios, para a gente criar políticas cada vez mais que incluam os nossos agricultores e que deem qualidade de vida. Aquela agricultura que a gente viveu no passado, onde as pessoas sofreram muito, né, era uma agricultura de transformação, e hoje a gente vive uma agricultura tecnológica, onde na palma da mão a gente pode estar acompanhando o plantio na nossa propriedade, pode estar acompanhando uma pocilga de 1.000 suínos com um robô alimentando as baias. Você tem aviários, um alojamento que é de 42 mil aves, que é a média aí na nossa região, onde uma pessoa consegue fazer toda a gestão da granja. Você vê hoje também no setor da fruticultura um momento muito bom, os citros passando de R$2.000 a tonelada, onde também é uma alternativa para a pequena e a média propriedade. Então, com certeza, esses gestores vão permitir a gente poder estar, a partir do dia 1º de janeiro, defendendo ainda mais esse setor. Eu acredito muito no agronegócio, porque eu sou de uma pequena cidade que viu a transformação. A gente diz que não é nada impossível, não importa o tamanho da cidade. Quando você cria políticas públicas na esfera municipal, estadual e federal e ajuda o nosso homem, a nossa mulher, o nosso jovem no campo, com certeza a gente cria um ambiente favorável para ele permanecer lá, para ele poder manter a família dele e principalmente poder ter renda, porque hoje quando você consegue modernizar a propriedade, você passa para outro patamar. E é isso que as empresas precisam e é isso que o nosso agricultor precisa do apoio necessário para poder viabilizar a propriedade dele. E essa conexão aí, esse diálogo com o governo estadual e federal também é um papel muito importante que a FAMURS tem, né, presidente, para conseguir organizar tantas demandas, porque embora o estado tenha essa vocação agropecuária, cada região tem a sua demanda específica muitas vezes, né? Exato, cada região tem a sua particularidade e nós temos agora as pautas, né? Vivemos um ano muito atípico, de muitas enxurradas. A gente assumiu a federação em maio desse ano, Thaís, onde 95 cidades em calamidade pública, 359 em situação de emergência e os 497 municípios atingidos de forma direta ou indireta pelas chuvas que trouxeram muita destruição, perdas de vidas e que tem exigido dos municípios e do governo do estado, a gente tem que agora se adaptar, mas ser mais resiliente. Mas, ao mesmo tempo, agora está se avizinhando, a partir de novembro, já uma pequena estiagem, não na mesma proporção que a gente viveu as últimas 3, mas que vai exigir realmente que a gente consiga colocar a irrigação em funcionamento. Existe um programa do governo do estado, onde ajuda com até R$25.000 por sistema implantado. Os municípios têm criado políticas para ajudar com a infraestrutura, com horas máquinas, para o nosso agricultor implementar esse sistema. Nós temos que criar também os programas de incentivo à acumulação da água através das barragens.
através das cisternas, que são muito importantes para quem trabalha com o sistema de parceria de suínos, aves e gado de leite. Então, é esse o nosso desafio, realmente ajudar o nosso agricultor, a nossa agricultura a ter essa infraestrutura, porque quando ele tem tranquilidade, volto a falar, tem água, tem energia de qualidade, tem estradas e tem internet, ele não precisa sair do campo, porque a qualidade de vida que a gente tem no meio rural é muito melhor que a cidade. Quem tem essa oportunidade, que nasceu e que tem a área, enfim, tem a expertise, nós temos que dar toda a condição para ele permanecer lá. E esse é o nosso papel como federação, ao lado dos 497 prefeitos e prefeitas, que com certeza todos vão estar empenhados para ajudar o agronegócio. Agora, prefeito, o senhor que assumiu aí no meio do dilúvio que assolou aí Rio Grande do Sul, o município teve um papel muito importante nesse processo, está tendo ainda com a decretação dos estados de emergência e calamidade, até na questão da comunicação aí ao governo federal para o recebimento de benefícios, né? Como é que está sendo feita essa articulação? Como é que os municípios estão trabalhando sobre esse tema? Sim, Thaís, nós estamos constantemente em contato também com a sociedade civil através do movimento SOS Agro, que trouxe uma pauta muito importante, que está dando muita dor de cabeça, muita preocupação para os nossos agricultores e agricultoras, que é as dívidas rurais. Nós tivemos 3 secas consecutivas, este ano de enxurrada, que desequilibrou todas as finanças das propriedades rurais. Então, também a FAMUR se associou a esse movimento dos agricultores, onde eles pediram condições para, primeiro, para quem perdeu tudo, anistia. Isso conseguiu se construir com o governo federal, que é a principal financiador, né, da agricultura, através das linhas do PRONAF, PRONAMP e outros investimentos. E para os outros agricultores que estavam endividados pelas safras frustradas, o refinanciamento. Então, isso desde lá antes da Expo Inter, durante a Expo Inter e até alguns dias ainda o movimento estava cobrando, porque vários anúncios foram feitos, mas ainda não tinha se conseguido fechar no valor, na quantia e na medida necessária para os nossos agricultores. Tivemos um anúncio ontem do governo federal, o ministro Paulo Pimenta divulgou que foi liberado mais 5 bilhões para poder equalizar essas dívidas. A gente vai estar acompanhando junto com o movimento SOS Agro, ver se vai ser suficiente para todo mundo poder refinanciar suas dívidas e ter a tranquilidade para poder voltar a produzir, para poder voltar a financiar, para poder continuar morando onde eles são felizes. Mas o que eles estão pedindo realmente é esse prazo, é o financiamento necessário para eles poderem ter a tranquilidade, porque os nossos agricultores gaúchos e de todo o Brasil, eles querem pagar as contas, eles querem ter a tranquilidade, é algo que é intrínseco do nosso produtor rural, ele quer cumprir com os seus compromissos assumidos. E essa condição que eles estavam vivendo, nós tivemos agricultores que tiraram a vida, que estão com problema de depressão, e é isso que nós temos que resolver, dar tranquilidade para eles poderem voltar a produzir. Então, a FAMUR esteve ao lado disso, como também está dialogando com o governo do estado para que se lance um programa de recuperação de solo. Thaís, nós temos mais de 2 milhões de hectares que a Emater levantou e apresentou na Expo Inter, que são sujeitos à recuperação de solo. Envolve horas de máquinas, envolve o transporte de terra para poder recuperar aquela parte produtiva, calcário, cobertura verde, adubo, que se estima que precisa em torno de R$6 mil por hectare. Então, é um investimento muito alto. A gente sabe que tudo o governo do estado não vai conseguir ajudar. Nós estamos dialogando com o governador Eduardo Leite para ver uma política que ajude esses agricultores, também com o governo federal que ajude com linhas de financiamento e subsídios para que também quem precisar possa captar esse financiamento, e os nossos municípios também com certeza vão estar associando políticas para poder ajudar o agricultor a ter aquela produtividade, porque infelizmente a enxurrada levou toda a matéria produtiva e hoje com certeza o pessoal não vai conseguir repetir os números que estavam de soja, de milho, que estava acontecendo no campo. Então a gente precisa também ajudar para voltar a essa normalidade, mas tenho certeza que o nosso agricultor, que a nossa agricultora, que os nossos gestores estão empenhados para o Rio Grande do Sul ser, sim, a 4ª maior economia do Brasil e voltar a ter essas condições para produzir, ajudar, gerar renda e gerar o desenvolvimento das nossas cidades. Bom, prefeito, rapidamente para a gente encerrar, nos próximos dias, no começo de novembro, deve acontecer um seminário de secretários da Agricultura. Quais são os principais temas que vão ser abordados?
Exatamente, vai acontecer um grande encontro lá na Federação dos Municípios, em Porto Alegre, onde são 2 dias de debate com os secretários da Agricultura, vai estar a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Desenvolvimento Rural, a Emater, a Farsul, a FETAG, enfim, todas as entidades envolvidas para debater os desafios do agronegócio, entre eles a recuperação do solo, a irrigação, que é muito importante, o armazenamento da água, e realmente também está incentivando outro setor importante que eu não comentei aqui, mas que também ajuda muitas e muitas famílias do meio rural, que são as agroindústrias. Então, ao invés de ele vender o produto lá para a indústria transformar, ele na sua propriedade transforma em produtos maravilhosos, que tem sido o destaque nas feiras, tem sido destaque em todos os municípios, também para ser uma oportunidade de turismo rural. Então, também esse tema vai ser debatido lá no encontro dos secretários municipais da agricultura, que acontece na FAMURS em meados de novembro. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigado ao programa Granja na TV. E conte com a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, porque quando a gente fortalece o agro, todo o estado ganha o Brasil. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada, é verdade. Obrigada. Com o início da temporada de floração, os pomares de maçã recebem um reforço na polinização lá em Vacaria. Confira. Os pomares de maçã da Razip em Vacaria estão recebendo agora, na época da florada, aproximadamente 300 milhões de abelhas da espécie Apis mellifera. A iniciativa contempla mais de 5.000 caixas ninho, com cerca de 5 colmeias por hectare, distribuídas ao longo dos 1.250 hectares de cultivo. Conforme representantes da empresa, esse movimento é crucial pela importância das abelhas na polinização e impacta diretamente a produtividade dos pomares. A colheita é prevista para ocorrer entre janeiro e abril e depende diretamente de uma polinização eficiente. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda-feira.